Durante sessão conjunta das Comissões de Comunicação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que ouviu o ministro de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, o deputado Gustavo Gayer questionou o ministro sobre o duplo padrão exposto quando o governo mostra abertamente a coordenação de mídias, enquanto ataca conservadores acusando-os dessa mesma conduta. O deputado disse: "Nós percebemos que ao longo da campanha do ano de 2022, o pessoal que fez a campanha para o Lula usou de mentiras, desinformação, fake news e perseguição a quem se atrevia a falar a verdade de uma forma extremamente agressiva, muitas vezes com apoio até mesmo de uma parte do nosso judiciário, o que assustou uma grande porcentagem do nosso país na clara percepção de que nós estávamos num caminho acelerado de um regime de censura, pessoas sendo perseguidas, reputações sendo destruídas. Isso, em grande parte, vindo justamente do pessoal que hoje ocupa a presidência." Gayer questionou: "Como o senhor explica esse paralelo ou duplo pensar, como diria George Orwell, durante os 4 anos de ter levantado constantemente uma bandeira de uma suposta milícia digital que nunca foi provada e agora é relatado pela própria imprensa? O governo está organizando, pagar e financiar influenciadores digitais para poder defender o governo do presidente Lula. Isso não seria exatamente o que ocorreu com o governo Bolsonaro, que foi acusado nos últimos 4 anos, sendo que nunca foi provado enquanto neste governo estão fazendo isso abertamente, ou seja, querendo contratar influenciadores digitais para propagar desinformação do governo?" O deputado apontou ainda exemplos de desinformação propagada pelo próprio ministro e questionou a credibilidade da secretaria comandada por ele. Ao responder, o ministro negou a existência de uma coordenação pelo governo, atribuindo a informação à velha imprensa, sem explicar por que essa imprensa não é perseguida. Ele disse: "O governo não trabalha com influenciadores, a SECOM não trabalha com influenciadores. Eu lamento que uma nota da imprensa seja tomada como verdade, sem sequer checar a veracidade de uma informação." O ministro também disse acreditar que as pessoas investigadas nos inquéritos contra conservadores teriam acesso à ampla defesa. O deputado Gustavo Gayer respondeu: "Se é mentira da imprensa, como já há uma tendência persecutória de censura por parte desse governo, talvez seria interessante colocar toda a imprensa que noticiou isso aí. Eu não estou falando da Exame, da Veja, do Globo, do G1, enfim, de todas. Também no inquérito das fake news. E talvez censurá-las também, não é?" No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem,
proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, confiscos, prisões em massa, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira a transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos, componentes dessa comissão hoje, do que está sendo uma junção, da nossa Comissão da Comunicação e da CFFC, com o objetivo de conversar com o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, a respeito dos projetos e dos planos dessa área do governo nos próximos 4 anos, ou então enquanto durar o governo vigente. Nós percebemos que ao longo da campanha do ano de 2022, o pessoal que fez a campanha para o Lula usou de mentiras, desinformação, fake news e perseguição a quem se atrevia a falar a verdade de uma forma extremamente agressiva, muitas vezes com apoio até mesmo de uma parte do nosso judiciário, o que assustou uma grande porcentagem do nosso país na clara percepção de que nós estávamos num caminho acelerado de um regime da censura. Pessoas sendo perseguidas, reputações sendo destruídas, e isso em grande parte vindo justamente do pessoal que hoje ocupa a presidência. E aí, a partir do momento em que o ministro, Vossa Excelência Paulo Pimenta, foi indicado para a posição da SECOM, alguns acontecimentos chamaram a atenção de forma alarmante, o que acabou acarretando no convite para o senhor poder estar aqui hoje prestando alguns esclarecimentos. Em relação, por exemplo, como que o senhor explica esse paralelo ou duplo pensar, como diria George Orwell, de, durante os últimos 4 anos, ter levantado constantemente uma bandeira de uma suposta milícia digital que nunca foi provada, e pela própria imprensa, como é relatado agora, o governo está organizando pagar e financiar influenciadores digitais, para poder defender o governo do presidente Lula. Essa não seria exatamente o que o governo Bolsonaro foi acusado nos últimos 4 anos, sendo que nunca foi provado, enquanto nesse caso desse governo estão fazendo isso abertamente, querendo contratar influenciadores digitais para propagar a desinformação do governo. Não fosse isso bastante, nós temos aqui na Globo, foi publicado no dia 4 de janeiro, empossado com promessa de combater fake news, Paulo Pimenta já compartilhou teorias da conspiração em Bolsonaro. Então, nós acabamos de testemunhar um longo discurso a respeito do combate à desinformação e à fake news, mas o próprio ministro já em mais de um momento divulgou que a tirou a vida do ex-presidente Bolsonaro foi acho que foi fakeada, acho que foi esse o termo usado, uma conspiração que envolvia médicos, polícia, hospital, tentando levar a informação a que ele não houve uma tentativa de homicídio. Então, como que fica a situação da credibilidade da SECOM quando a pessoa que está à frente... Mais um minuto, presidente? Não, 1 minuto é para réplica. Para réplica? Tá. Como que fica, para concluir, como que fica a credibilidade da SECOM, sendo que o homem que está à frente dela é também um divulgador de fake news? Obrigado, deputado. São várias questões. No decorrer do debate, a gente vai ter condições de ir debatendo uma a uma. Na realidade, milícia digital
não é uma expressão que eu criei. Existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga no Brasil não só os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, mas investiga um conjunto de ações que, ao longo do último período, promoveram de forma criminosa uma ação organizada contra a democracia, contra as instituições e contra o processo eleitoral do nosso país. Portanto, prezado deputado, se existe ou não essa milícia digital e quem são os seus integrantes, financiadores, nós saberemos quando esse inquérito estiver concluído. Será feita a denúncia, as pessoas terão a oportunidade de se defenderem e elas serão julgadas. Existe um inquérito, onde, inclusive, Vossa Excelência é um dos investigados. Mas longe de mim condenar qualquer pessoa sem garantir o direito de defesa. O fato de alguém ser denunciado ou investigado não é sinônimo de prova. Portanto, nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com algo semelhante à milícia digital, que parece algo mais ligado a ações de natureza criminosa. O governo não trabalha com influenciadores, a SECOM não trabalha com influenciadores. Eu lamento que uma nota da imprensa seja tomada como verdade sem sequer checar a veracidade de uma informação. Nós não trabalhamos com influenciadores pagos, isso não é verdade. Inclusive, é verdade que nós temos que pagar influenciadores, mas que não foram contratados por nós. São contas que ficaram do governo anterior, que utilizavam influenciadores. E eu tenho aqui os nomes, os valores, não vou expor, para não expor os influenciadores, mas posso encaminhar a Vossas Excelências. Nós não trabalhamos e não vamos trabalhar com influenciadores pagos. Além disso, senhor deputado, o que eu disse que chamava fakeada não é o fato em si, é a história criada em torno do episódio. Se tratava de uma tentativa promovida por alguém ligado ao PSOL, do PT, com o objetivo claro, o enredo, a narrativa, a fake news é isso, deputado. É um fato que é transformado numa narrativa mentirosa. E esse exemplo que Vossa Excelência deu é um ótimo exemplo para que as pessoas possam compreender, de fato, o que é uma mentira e o que é uma fake news. E, portanto, a narrativa, a história criada em torno do fato é uma coisa. O fato em si é outra coisa. Presidente, bom, obrigado pela resposta, senhor excelente ministro Paulo Pimenta, mas em relação a justamente os argumentos usados para se criar essa investigação e esse inquérito, é exatamente a questão de financiamento por parte de dinheiro público para fazer com que influenciadores apoiassem a pauta do governo. Então, eu acho que se é mentira da imprensa, como já há uma tendência persecutória e da censura por parte desse governo, talvez seria interessante colocar toda a imprensa que noticiou isso, aí eu não estou falando da Exame, Veja, Globo, G1 e toda, também no inquérito das fake news. E talvez censurá-las também, né? E, em segundo caso, na questão da fakeada, nós sabemos claramente qual foi a intenção quando o senhor disse que houve uma fakeada, foi divulgado várias vezes, como se não tivesse ouvido facada. Mas parabéns, o senhor conseguiu rebolar muito bem agora para tentar falar que não foi isso que o senhor quis dizer. Eis que o ministro se esquivou de responder sobre as comprovadas mentiras publicadas pelos canais das redes sociais da SECOM e foram desmentidas pela própria imprensa. E nota-se também com grande preocupação que durante a sua fala hoje, desde o início, o senhor já disse inúmeras vezes que os maiores veículos de comunicação, Globo, G1, Folha de São Paulo, Estadão, mentem. E percebe-se que é um governo que está tentando criminalizar e prender pessoas que, de acordo com o que esse governo acredita, está mentindo. Então, cuidado, imprensa brasileira, porque agora vocês batem palma para o que esse governo está fazendo, mas provavelmente serão vocês os próximos também a serem perseguidos.